Muito bem, amigos. Então vamos começar a oitava conversa sobre a atualização do Código Civil, aqui pelo Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, de presidência da doutora Sulamita. A gente está pelo Departamento de Direito Civil, do qual eu sou diretor, e hoje a gente tem a convidada Daiane Stout. Doutora Dayana, antes de ler o teu currículo, eu quero te agradecer pessoalmente, em meu nome, em nome do IARGS, em nome da doutora Sulamita. Obrigado por trazer todo o teu conhecimento aí nessa fala que tu vai ter. Obrigado por nos fazer entender essas alterações que vão ter no Código Civil. As nossas conversas são exatamente nesse sentido, né, de fazer com que essa atualização, doutora, fique de conhecimento de colegas que não estão inseridos nela, né? Que é a maioria, né? Então, pelo menos a gente consegue, assim, através do IARGS, atualizar os colegas, né? E aí a gente conta com os colegas especialistas para fazer isso. A doutora Daiane Stout, ela é advogada, vice-presidente da Comissão Nacional de Direito Imobiliário da ABA, vice-presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB-RS, membro consultora da Comissão Nacional de Direito Imobiliário da nossa OAB, diretora da HDE, idealizadora do grupo Condominialistas do Sul, associada do IARGS, colega aqui, né, doutora? E do Ibradim também, que é um baita do instituto. Muita experiência, muito inserida no campo organizacional da advocacia. Então, alguém que traz, assim, a experiência na veia e o conhecimento especializado nessa área. Muito obrigado por vir falar conosco sobre o artigo 1337, ou melhor, a proposta de atualização do artigo 1337, que diz respeito aos direitos dos condôminos e que é impactante, né, doutora? Sim, realmente eu acredito que é um dos artigos mais polêmicos, e aí eu fui bem audaciosa de escolher ele, justamente por estar, então, me tornando associada do IARGS, esse instituto que eu tenho, assim, um carinho muito grande. Eu realmente admiro muito essa instituição que deu todo um respaldo, né, para nós advogados. Quero agradecer, então, a doutora Sulamita, doutor Arnaldo Rizardo, a quem eu admiro muito. É uma honra estar aqui e uma responsabilidade tratar sobre esse artigo. E já começando então a explanação, eu gostaria de fazer algumas considerações iniciais que eu julgo bastante importantes, né? O Código Civil de 16, nós não tínhamos nenhuma previsão tratando sobre o condomínio antissocial. Isso é importante que a gente traga aqui, né? Porque essa construção, ela veio no Código de 2002, né? E agora nós vamos perceber que teve diversas alterações nesse projeto e que vão, de fato, impactar aí o mercado condominial, a advocacia, os condomínios. Essa mudança de comportamento social que nós tivemos é que levou então a essa alteração legislativa, né? Primeiro no Código de 2002, depois agora no projeto do novo código. E aí isso vem muito dentro daquela teoria tridimensional do Miguel Reale, né? Teoria, fato, valor e norma, né? A sociedade vai modificando e com isso vão surgindo novas necessidades, né? E essa mudança de comportamento, ela reivindica isso. E o condômino antissocial é um problema que nós enfrentamos dentro da realidade condominial, porque são mini cidades e dentro dela nós temos uma complexidade que é assim, conseguir convergir o interesse de tantas pessoas diferentes dentro daquele espaço, né? Ela reflete a realidade social mesmo. E aí é importante para que antes de nós entrarmos diretamente no artigo, nós consigamos entender um pouquinho do condômino antissocial, para quem não está muito habituado na área condominial. Então, o antissocial, ele não é aquele condômino que reclama meramente ou que busca o seu direito, ajuiza uma ação. Ele também não é aquela criança que joga bola no local inadequado, né? Então, ele tem que ter realmente um comportamento nocivo para aquela coletividade. Ele tem que inobservar
a convenção de condomínio, o regimento interno, a lei, e esse comportamento ele tem que impactar aquela coletividade. Então, não é qualquer comportamento, e esse olhar ele tem que ser específico no caso, e nós não temos hoje uma legislação que diga exatamente qual comportamento seria antissocial. Ele é uma construção que nós fazemos, né? E que pode ser feita através da convenção de condomínio. E aí é importante também dar alguns exemplos, de repente, para quem também não está muito habituado, que são os vizinhos nocivos, escandalosos, imorais, barulhentos, né? Que utilizam drogas, os loucos de todos os tipos, né? Então, são alguns exemplos que nós encontramos. Aquele condomínio que joga lixo da janela, né? Tive diversas notícias nesse sentido, né? A área condominial é de uma riqueza de fatos, né? Realmente. Então, para tentar resolver essas divergências, nós tínhamos no Código Civil de 2002 já o artigo 1337 que tinha uma previsão do condômino antissocial, mas ele não tinha estabelecido ainda a possibilidade da exclusão, né? Que esse talvez seja um dos pontos mais delicados. Mas a jurisprudência ela vem caminhando nesse sentido, né? Porque o que acontece é que muitas vezes nós vemos que alguns condôminos preferem pagar para incomodar, então é aplicada a multa de forma reiterada e isso não funciona. Então, para alguns casos excepcionais, hoje nós temos a possibilidade de excluir, né? Através de uma construção, mas nós não temos até o momento nenhum dispositivo. E aí o artigo 1337, agora na nova redação, trata assim, acho importante a gente ler. O condômino, possuidor ou morador que não cumprem reiteradamente seus deveres perante o condomínio poderá, por deliberação de 2/3 dos condôminos presentes na Assembleia, vir a ser constrangido a pagar uma multa de até 5 vezes o valor atribuído à contribuição para despesas condominiais conforme a gravidade e reiteração das faltas, independente das perdas e danos. Aí nós chamamos atenção, em comparação ao artigo anterior, né, a questão da reiteração já constava, mas não constava que o morador também poderia sofrer essa penalidade. Nós, através de uma construção, conseguimos hoje aplicar, mas nós não tínhamos previsto expressamente que o morador ele também poderia ser constrangido, tá? E aí a gente vai no parágrafo primeiro e tem a seguinte previsão. O condômino ou possuidor, aqui ele não colocou o morador, mas nós entendemos que teria o morador também, por seu reiterado comportamento antissocial, que gerarem incompatibilidade de convivência com os demais condôminos ou possuidores, sempre poderá, ser constrangido a pagar uma multa correspondente a 10 vezes o valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais sem prejuízo de perdas e danos. Aqui a alteração, ela trata principalmente com relação a essa questão da incompatibilidade, né? Tem que ser uma incompatibilidade que seja marcante, né? E a possibilidade de aplicação de perdas e danos. Então, além das 10 vezes, né, o valor da cota, nós temos ainda a aplicação das perdas e danos. E é importante estabelecer que essa aplicação, ela, na verdade, vai depender de uma assembleia, como diz no caput. E esse quórum também sofreu alteração. Antes nós tínhamos 3/4, agora são 2/3. Eu entendo que esses 2/3, eles são mais fáceis de serem obtidos e me parece até mais razoáveis dentro do condomínio, porque já é uma quantidade expressiva de condôminos incomodados com aquele comportamento, né? Então, o quórum de 3/4 realmente era muito difícil. E esses comportamentos antissociais, eles abalam o condomínio, não só na aplicação com relação à questão social, mas com relação até às decisões cotidianas, porque o síndico acaba ficando um pouco refém dessa situação, porque não conseguia resolver a situação, né? Ele se espera dele, gestor condominial, providências. Agora nós temos mais ferramentas para poder convocar uma assembleia que, se o síndico convoca, está ali no edital de convocação, ou podem os condôminos também convocar uma assembleia extraordinária para poder requerer isso, né?
Então, é uma alteração bastante interessante que a gente tem agora como um parágrafo primeiro, e antes nós tínhamos como um parágrafo único, mas sem a questão das perdas e danos, né? Então, é muito interessante. E essa reiteração, então, ela tem um agravamento da pena, né? Porque primeiro nós tínhamos cinco cotas condominiais, aí passa para 10. E aí você pensa, é um valor expressivo? Sim, é um valor expressivo, mas não é um valor que muitas vezes soluciona, né? E a gente vai ver mais adiante a questão da expulsão. No parágrafo segundo, então, está estabelecido uma questão bastante delicada também, que é quanto ao o condômino que tem uma reiteração da inadimplência. E aqui nós temos como um parágrafo segundo um dispositivo que nós interpretávamos no próprio caput. Quando um condômino, de forma reiterada, né, até o momento, ele não pagava suas cotas condominiais, o próprio STJ já permitia que nós aplicássemos a multa de até 5%, cinco cotas condominiais para ele, fora aquela multa dos 2%. Né? Isso não é muito conhecido, na verdade, mas é possível, tem um RESP até, a gente pode citar aqui, que é o 1564030 de Minas Gerais, tem também do Distrito Federal, que é um 1247020, quem quiser dar uma olhada, é interessante. E esses dois RESPs, eles destacam que não existe bis in idem, porque a natureza dessa multa, ela é sancionatória. E a multa, que era então de 2%, ela é moratória. Mas vamos ler o artigo para a gente poder continuar um pouquinho falando sobre isso. O parágrafo fala assim: as multas previstas nesse dispositivo também se aplicam ao condômino que seja contumaz. Não tem discussão. Agora, a gente já não consegue ter uma brecha para poder dizer, não, mas é a mesma multa, mas ele não é antissocial. Não, ele está separadinho ali no parágrafo, né? Nos colocando numa posição ali, o advogado que vai defender o condômino com a dívida reiterada, bem delicada. E aí, nós podemos observar que essa multa que eu falei que era de 2%, agora ela vai ser 10%. Porque nós temos a alteração no artigo 1336, que parágrafo primeiro, isso, parágrafo primeiro, inciso primeiro, que fala também, não, parágrafo segundo, que fala da alteração, então, para 10%. Então, de 2%, 10%. Então, hoje que nós temos, o devedor contumaz vai pagar 10%, juros de 1% que está previsto também numa alteração do Código Civil, e mais a possibilidade da aplicação da penalidade como um antissocial, porque é entendido como um antissocial, porque o judiciário já vem entendendo dessa maneira. Então, a tendência que nós temos é que realmente isso se confirme. Essas alterações, elas caminham muito no sentido que já vem sendo decidido, né? E aí até tem um entendimento aqui do nosso estado, para quem quiser dar uma olhada, que está bem explicado esse caso, que é o 770-90-588. E ali ele fala bem direitinho assim, ó, que o fato ilícito seria, o primeiro, o não cumprimento do dever do condômino, que acarreta a aplicação dos juros moratórios, até hoje 2%, depois 10%. E o artigo 1337, ele ainda fala do antigo, né? Fala como não cumprimento reiterado de alguns deveres do condomínio e a pena de até 5 vezes a cota condominial, que agora a gente tem também como artigo 1337, mas no parágrafo segundo. Então, é uma alteração que vai dar uma sustentação para o condomínio poder equilibrar melhor as suas despesas, né? Porque tem alguns casos que a gente vê na prática que os condôminos, de repente, aparecem com um valor substancial para pagar, né? Na hora de ir para leilão, aparecem com esse valor e aí acaba que a questão é resolvida e aí, novamente, ele deixa de pagar porque muitas vezes implica com o síndico, né? E, então, esse comportamento, esse tipo de previsão, ela vai pesar um pouquinho mais a penalidade para impedir que esse tipo de comportamento aconteça, né? Até porque o nosso judiciário tem uma maior respeitabilidade
nas suas decisões, não é só 2%, agora é 10 mais 5 vezes. E aí, dependendo do valor da cota condominial, o valor que vai ter que ser pago vai ser altíssimo, mas a sucumbência se for judicializada, né? E aí nós temos o parágrafo terceiro, que eu vou ler, que aí a gente sai da questão da multa e volta de novo para o antissocial. Verificando-se a sanção pecuniária, que a sanção pecuniária se mostrou ineficaz, ulterior Assembleia poderá deliberar por 2/3 dos condôminos presentes pela exclusão do condômino antissocial a ser efetivada mediante decisão judicial que proíba o acesso à unidade e às dependências do condomínio. Aí é uma questão bastante delicada, porque nós tratamos do direito de propriedade, então quer dizer que eu não vou mais poder dispor do meu próprio imóvel. Pois é. E quer dizer que isso é por assembleia? Sim. Aí a gente vai ter que esmiuçar tudo isso, porque tem vários detalhes, né? Então ali está dizendo, tu não podes primeiro aplicar a exclusão. Não adianta tu querer levar para a assembleia direto a exclusão, porque o condomínio daqui a pouco não simpatizou com aquele condomínio, como muitas vezes a gente vê, porque não é essa a ordem. Existe uma hierarquia ali nas penalidades e ela deve ser seguida. A advertência, depois a aplicação da multa e aí pela reiteração. Tudo isso, como a gente tinha dito antes, na assembleia. E aí, nesse parágrafo terceiro, ele ainda fala: olha, tem que ser 2/3, não é mais os 3/4, ficou mais fácil de aplicar, né? E aí tem que se convocar a assembleia, claro, vai ter que se observar todos os requisitos para essa convocação, que ela tem que ser adequada, né? Vai ser aberto para votação, e aí o condomínio, aquele corpo de condôminos, se eles decidirem, sim, ele tem que ser excluído, precisa de uma decisão judicial. Não é um efeito automático. É preciso que seja também oportunizado o contraditório, tá? Na própria Assembleia, e isso é importante que seja explicado, porque senão, mesmo tendo essa decisão assemblear, se ela for levada para o judiciário, ela não vai ter validade, porque o nosso judiciário entende que tem que ter a ampla defesa e contraditório, que são garantias constitucionais, né? E a gente tem que observar. Então, observado isso, sim, tendo todos os requisitos preenchidos, convocação adequada, o devido processo legal, ampla defesa, contraditório, decisão assemblear, vai para o judiciário. Aí sim, nós temos todo um arcabouço ali, uma construção suficiente para poder judicializar. E aí o judiciário novamente vai dar a oportunidade, então, desse condômino antissocial fazer a sua defesa, né? E aí sim, analisando caso a caso, ele vai julgar se realmente é possível. E aí, nesse parágrafo, já está dito que essa decisão judicial ela permite que se proíba o acesso à unidade autônoma e às dependências do condomínio, o que quer dizer que esse condomínio não vai poder botar os pés naquele condomínio, ele não vai poder ir do portão até a unidade dele, né? Então, a penalidade, ela é gravíssima e ela é pessoal, né? Então, assim, ela pacta direito de propriedade, né? A utilização daquele imóvel, ele não vai poder utilizar diretamente esse imóvel, mas ele pode emprestar, ele pode alugar, ele pode ceder, né? Pode fazer um comodato, ele só não pode ele mesmo estar presente lá porque tem uma ordem judicial, né? Porque já se tentou tudo, realmente ele se mostrou dentro da realidade condominial, com comportamento incompatível com com aquela coletividade já analisado em juízo e por isso ele não pode. Mas ele poderia contratar um corretor e o corretor fazer isso, né? Poderia alugar, então, se fosse o caso. Ele consegue dispor desta maneira do imóvel. Então, não um uso direto, mas um uso indireto da propriedade. Mas por quê? Porque nós sabemos que o direito de propriedade, ele não é também absoluto, né? E nesse caso, nós estamos falando de uma coletividade. E aí não importa se é um condomínio pequeno ou um condomínio grande. Só importa para fins de quórum, realmente de votação, porque a gente precisa observar esse requisito, né? Sob pena de não conseguir validar, então, essa questão. E a justiça, como havia dito antes, já tem realmente julgado nesse sentido. É uma pena gravíssima, né? Imagina não poder ir até o seu imóvel, né? Até para vistoriar, eventualmente.
em razão dessa penalidade. E daí a gente pensa, a Assembleia, então, não tem força coercitiva, não tem força coercitiva para aplicar essa penalidade, ela tem força coercitiva para aplicar a multa. É bom que fique claro, porque às vezes se tem uma impressão, né, de que não, que tu pode, que se poderia automaticamente aplicar isso. Então, nós temos esse condômino que pode ser, como eu falei antes, né, daqui a pouco usuário de drogas numa área comum, ou pode ser alguém que fique brigando com os outros condôminos, que faça festas, né, que sejam fora do horário de silêncio. Existe uma infinidade de situações que a gente pode vislumbrar e que nós sabemos que acontece. E aí o parágrafo 4º, ele acrescenta um texto também muito interessante com relação a isso. Diz assim: cassada a causa que deu ensejo à exclusão do condômino antissocial, cessada a causa, desculpa, que deu ensejo à exclusão do condômino antissocial, poderá este requerer seja readmitido mediante o mesmo quórum de condômino previsto no artigo anterior. Aí é uma missão. Realmente é uma situação mais difícil. Esse condômino já comprou briga com o condomínio inteiro, né? Já teve uma decisão judicial e agora ele vai ter que convencer todo mundo, 2/3. Agora ele vai agradecer não ser 3/4, né? Porque 3/4 ia ser complicado. Vai gastar no Natal, né, doutora? Cesta de Natal para todo mundo. Daí não dá nem para dizer. Bah, bota a cesta de Natal, né? Mas não dá nem para dizer que ele não pode reclamar dos 2/3, porque agora os 2/3 fica mais fácil. Mas ele pode, se ele conseguir mandar cesta para todo mundo e agradar todo mundo, né? Ele pode aí de novo, vai ter que ser feita uma convocação, poderia ser pelo próprio síndico, como é a regra do jogo condominial, né? Ou então por 2/3 pode convocar a Assembleia Extraordinária, e aí a Assembleia Extraordinária vai então deliberar novamente com relação a essa questão. Uma missão, sem dúvida, né? Aí nós temos no parágrafo 5º, esse é um artigo bastante extenso, né? As sanções previstas nesse artigo serão fixadas levando-se em consideração a gravidade das faltas cometidas e a sua reiteração, devendo ser garantido o direito à ampla defesa perante a Assembleia. Parece uma disposição que, num primeiro momento, nós nem precisaríamos, né? Porque se pensar que é uma garantia constitucional a ampla defesa e o contraditório, mas nós sabemos que existem inúmeros casos, inclusive judicializados, em que não é permitido que acontece esse erro de não ser autorizado que a pessoa faça o exercício da sua ampla defesa e do seu contraditório. Então, agora não tem discussão, tá ali, tá? Embora já se fosse um entendimento consolidado com relação à ampla defesa e contraditório, agora tá ali normatizado, previsto, né? E aí a questão da gravidade a gente encontra uma dificuldade, porque nós, como eu falei no início, nós não temos uma lei que diga isso é antissocial ou isso não é antissocial. Talvez alguém entenda que ultrapassar, por exemplo, o horário de silêncio numa festa, né? Por uma meia hora, uma hora, tudo bem. E aquele condomínio tolere. Talvez para um condomínio, por exemplo, de pessoas idosas, esse já seja um comportamento inadmissível. Então, esse é um exemplo, dentre tantos que nós poderíamos trazer, que demonstram que essa questão do antissocial, ela é muito particular e ela é muito casuística. E aí, né, nós poderíamos sugerir que isso estivesse previsto na convenção ou no regimento interno, que aquele condomínio, aquela comunidade condominial entende como antissocial, inclusive as gradações, né? Porque daí não teria dúvida. E isso estimularia, inclusive, aquela comunidade a compreender que tal comportamento serve ou não serve, né? E também traria clareza e engajamento, inclusive, daquele corpo, né, de pessoas que entenderia que aquilo faz parte e representa o desejo deles dentro daquela comunidade, porque é uma comunidade, né, o condomínio. E aí nós temos no parágrafo 6º a seguinte previsão: se os atos antissociais forem praticados por um dos membros da família
do proprietário ou do titular de outro direito real do imóvel, ou se praticado por apenas um dos moradores da unidade, somente sobre este recairá a sanção de proibição de acesso à unidade. Eu fico me perguntando, doutor Arnaldo, se num casal um deles comete, como é que vai ficar? Se isso vai dar divórcio? Pode ser uma solução, né, doutor? Para todo mundo. Porque a gente vê a previsão, Acho que tem mas segundas como intenções esse parágrafo, doutor. Só pode ser. a gente brinca, mas sabe que na realidade acontece essas particularidades. E o advogado, ele é um Não. artista, né? Ele tem que É, lidar com essas situações e a gente cria, então, as soluções e propõe para o judiciário analisar, né? E isso pode, com certeza, acontecer. Pode também um filho de alguém, né? Daqui a pouco ser considerado um antissocial. Então, eu penso que é razoável, né? Não vai, então, retirar toda aquela família, vai retirar quem de fato é ali problemático, digamos assim, para aquela comunidade, e aí nós sabemos, de acordo com aquela disposição anterior, que vai ter que ter o quórum necessário, que vai ter que seguir toda aquela ordem, né, da aplicação da penalidade, né, tem que ser permitido o contraditório, e aí essa vai ser uma última medida, mas se ele for bastante convincente, ele pode tentar lá no final, né, doutora, voltar, né? Se ele conseguir convencer 2/3 não, daquela comunidade. e se não deixarem ele voltar, eu acho que tem acesso ao judiciário também, né? Sim, com certeza. Poderia também vir a requerer, né? Aí a gente tem também essa, não está previsto ali, mas eu penso que seria cabível, Eu sim, acho que é a cabível. gente ter essas discussões, né? Porque é um direito de propriedade, é uma garantia à moradia, né? Que é um direito fundamental, a gente não está falando de um direito qualquer, então que realmente nós poderíamos verificar isso. Aí realmente é dentro do, do caso a caso, né? Aqui cabe um universo de Tá. possibilidades e nós que eu percebo assim por esse artigo é que a legislação ela está mais moderna, ela está acompanhando o movimento da nossa sociedade que mudou realmente. Nós vemos que não tem mais uma questão de hierarquia também tão estabelecida, isso gera algumas complexidades. A gente poderia debater bastante sobre essas questões sociais, mas realmente ela interfere. E o condomínio ele tem regras próprias, né? Tem a lei, tem a convenção, tem o regimento interno e eles têm que ser seguidos por uma questão de organização, de ordem dentro do condomínio, né? E esses comportamentos eles têm que ser penalizados quando realmente for o caso, né? Não de uma maneira exagerada, né? Tem que ter bom senso também. Nós sabemos que existem particularidades dentro do condomínio que têm que ser observadas, mas também a não aplicação também pode gerar uma problemática ainda maior, né, dentro daquele condomínio. E não é uma decisão sumária, né? É uma medida que realmente observa todo toda uma hierarquia, né? E eu entendo, assim, que eu vejo com bons olhos. Vejo como Isso. uma questão que já vem sendo tratada pelo judiciário dessa maneira, né? E tá, que está resguardando garantias ali que permitem que o condômino consiga exercer os seus direitos, demonstrar a sua versão sobre aquele caso, produzir prova. Então, a exclusão, ela continua sendo uma medida última, né? Agora com uma previsão legal, mas ela agora tem um respaldo para que se possa requerer no judiciário e se possa conseguir, então, o provimento de uma medida que às vezes é a única. Porque nós vemos que, como eu falei antes, né? Existem algumas pessoas que preferem pagar essas multas e fazem questão de pagar essas multas para poder reiterar naquele comportamento nocivo perante toda aquela comunidade que muitas vezes pode adoecer em razão disso. E aí Mas agora o judiciário vem. esses dias não saiu nas redes sociais de um cara que pagou, foi multado em R$ 2.000, ele fez um depósito de 20 mil para poder ser multado mais 18, mais 8, 9 vezes. Teve alguma coisa assim. Teve alguma Sim, coisa assim. isso acontece. A E gente teve um caso também de uma avó que teve que pagar uma multa de mais de R$ 20.000 pelas infrações da neta
que é antissocial. E aí ela tentou se livrar daquela situação, né, até alegando que a neta não seria condômina, mas tinham comportamentos do tipo abrir a torneira e deixar escorrendo na escadaria. Então nós temos a criatividade do ser humano, ela é É, incrível. é Nós verdade, temos uma infinidade de situações que a é gente verdade. pode realmente verificar e essas penalidades realmente têm que ser aplicadas nesses casos, porque senão até como é que tu vai gerir um condomínio nessa situação, né? Não tem síndico que consiga, não tem comunidade condominial que consiga também promover um bem-estar, porque está dentro ali dos princípios, né, do condomínio, a segurança, a saúde, sossego, né, que é o espírito ali do direito condominial. E a própria Constituição Federal, né? Tanto a questão da solidariedade social, o princípio da Constituição, lá no artigo 3º, se eu não me engano, no segundo, e ao mesmo tempo que, de um lado, eu entendo que o legislador está tentando constitucionalizar as relações condominiais, né? Impondo uma solidariedade, ele está também, por outro lado, trazendo princípios básicos de direitos fundamentais, como a liberdade de ir e vir não é da Assembleia, é do Judiciário, o contraditório para a defesa. Então, eu acho que foi muito técnico mesmo tudo, e eu também concordo em gênero, número e grau com a doutora. A gente tem que, né, 40 anos depois, fazer que a sociedade se constitucionalize, né? Eu acho que isso que é importante, É. como norte. Sim, porque se entende, o que tem uma compreensão dentro do condominial, que a coletividade acha que ela pode impor as decisões dela. E por isso essas garantias que para nós advogados elas são simples e são Sim, básicas, das primeiras coisas que nós aprendemos na faculdade, né? Elas muitas vezes não são observadas. Então, agora não tem mais discussão, né? sim, Embora já tivesse que ser aplicado, né? Nós temos a previsão e realmente essa observação com relação ao direito de ir e vir é importantíssima mesmo, né? Uma restrição bastante grave, né? Mas sem realmente o judiciário não, o Poder Executivo não está sendo leviano, né? Em deixar para aquela comunidade, porque nós sabemos que dentro do direito condominial, aquela comunidade ela é composta de relações políticas. sim. E aí nós sabemos que existem interesses, que existem grupos, e aí nós que atuamos na área condominial, a gente vê direitinho ali que tem uma liderança que puxa os Sim. outros que seguem, e como isso interfere nas decisões, e como isso impacta até economicamente dentro de um condomínio. E nesse caso, poderia sim alguém puxar daqui a pouco uma discussão dessas para agravar uma situação, né? E daqui a pouco não ser a melhor decisão, mas se levando para o judiciário vai garantir a Sim. imparcialidade, o devido processo legal novamente e uma decisão justa, né? Nós acreditamos. Com certeza. E eu sou um contratualista, não sou especializado em condomínio e nem em corporação imobiliária, né? Aqui no nosso escritório, quem é especializado é outra pessoa. Mas eu também vejo que tem alguma coisa de relação contratual entre os condôminos, né? Não tem como não existir uma natureza contratual. Pode não ser a principal natureza, mas tem essa questão contratual. E aí, o 421 do Código Civil, a função social, eu acho que tem tudo a ver aplicar essa relação, porque a função social leva à Constituição também, a socialidade, como dizem, né? A Judite Martins Costa, lá, óbvio, contratualista, né? Mas ela diz que função social é socialidade, socialidade é solidariedade, né? Então, eu acho que é interessante, eu acho que realmente foram mudanças importantes, mas ainda tem algumas coisas aí que a gente avançar também na literatura sobre o tema, né? Uma visão um pouquinho mais macro em termos de, principalmente de direito privado e de direito civil. Acho que isso é importante também. Nós temos quatro projetos de lei tratando sobre o condômino antissocial, né? Isso está caminhando nesse sentido, porque Caminhando. é uma realidade, né? E nós vemos isso muito presente, não só em empreendimentos residenciais, como comerciais, né? É Sim, importante a gente estar sim, trazendo o exemplo também, residencial, mas também porque também. condomínios a gente entende, tem condomínio de loja, tem multicondomínios, Tem, nós temos uma gama de possibilidades, né? com certeza.
Mas está ótimo, doutora. Muito obrigado. Adorei a tua conversa, né? Teus ensinamentos, tuas ideias. Eu acho que todos os advogados, né, associados e não associados ao IARGS e os que não são associados que se associem, né? Vamos fazer uma forcinha para reunirmos também em coletividade os advogados através do IARGS. Existe um espaço para isso que não é um condomínio, mas tem a mesma função, né, de equalizar os interesses e fazer com que aquele conjunto se beneficie por estar junto, né? O IARGS é isso. Muito obrigado, viu, doutora? Então, Imagina, eu que agradeço. já fiz o convite para uma próxima conversa, tá? Aguardo o teu retorno e, novamente, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade, pela conversa, pelas contribuições. Foi realmente uma honra, mas foi gratificante também. Que bom. Conta Mais, comigo. então. Muito obrigado.